Vamos lá. Queridos, estou de volta e agora para a gente fechar a unidade 32 aí da sua apostila 2, página 77, Química 1B, certo? Então já estamos na aula 81 e vai ser a segunda aula para fechar a unidade 32. Na primeira abordagem contigo da unidade 32, no nosso primeiro contato, eu expliquei para vocês aqui o conceito de densidade absoluta de um gás e também de densidade relativa. Só lembrando, a densidade, universalmente falando, ela é sempre o quê? A massa da matéria, nesse caso do gás, a quantidade em massa que tem de um gás, num recipiente qualquer, dividido pelo volume que ele ocupa. Aí eu fiz uma simulação com você de imaginar que eu tenho 16 gramas de metano, por exemplo, num volume de 4 litros, recipiente aqui de 4 litros. Então a densidade dele ficaria 16 gramas divididos por 4 litros, seria igual a 4 gramas por litros, a 4 gramas por litro. Agora, gente, também expliquei o que é densidade relativa, que é aquela em que a gente relaciona um gás com o outro, para saber quantas vezes um gás é mais pesado do que o outro, ok? Mais denso do que o outro. O exemplo que eu passei para vocês foi uma comparação entre a densidade do hélio e do hidrogênio. Então, para isso, os vestibulares têm que fornecer a massa molar do hélio e do hidrogênio. Densidade relativa é um gás em relação ao outro, é a densidade de um gás dividida pela do outro, ou a massa molar de um gás dividido pela massa molar do outro. Na comparação que eu fiz, eu peguei aqui o hélio e o hidrogênio, a massa molar do hélio é dada 4 gramas por mol, e a massa molar aqui do hidrogênio também foi dada 2 gramas por mol, dividindo 4 por 2 dá 2. Lembre-se que densidade relativa não tem unidade, mas tem significado. Quando a gente chegou nesse resultado aqui 2, eu estou dizendo, ó, como eu relacionei hélio e hidrogênio, hélio em cima e hidrogênio embaixo. Eu estou dizendo o hélio é um gás 2 vezes mais denso que o hidrogênio, entre aspas, mais pesado. Mas eu disse a você também claramente o seguinte, que a densidade absoluta não vai ser cobrado de você no vestibular dessa maneira aqui, que é a fórmula geral dela, a fórmula aqui universal dela, massa por volume. Vai ser cobrada aqui a densidade em cima da temperatura e aqui da pressão, ou seja, vai ser cobrada a densidade para você quando aqui o exercício disser qual é a pressão que o gás está aqui exercendo e qual é aqui então a temperatura que ele apresenta. Aí nós deduzimos essa expressão aqui, densidade absoluta em função da temperatura e da pressão, quer dizer, quando o exercício me dá a temperatura e pressão, vai ser a pressão do gás vezes a massa molar dele sobre F sobre T. Terminei a última videoaula mostrando para você essa relação. Ó. Temperatura e densidade são inversamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, menor é a densidade, mais leve o gás fica. É só você pensar no balão, né? Então pense lá no balão, balonismo, né? Então, ó, gente, esse esporte aí tão bacana, esse lazer tão bacana também, tá? Beleza? Então, ó, quanto maior a temperatura, mais leve fica o gás. Então, gente, menos denso ele fica. Para nós fecharmos essa unidade, nós vamos então trabalhar agora com 2 conceitos finais, gente. O conceito aqui de difusão gasosa, o conceito de difusão gasosa, ó, difusão aqui de gases, tá? Difusão aqui de gases. Meu amigo, a difusão de gases não é algo tão cobrado assim nos vestibulares, mas a gente tem que ter uma noção do que é isso. Na verdade, difusão de gases você já aprendeu, já, prof, já. Você aprendeu com o título Misturas Gasosas. Difundir um gás, gente, é promover uma mistura entre um gás e outro. Só que agora a gente vai tentar especificar um pouco mais essa diferença de difundir e misturar, apesar de tudo envolver mistura. Então, olha só, gente, eu tenho um gás A qualquer dentro de um recipiente também qualquer, ok? E aqui esses pontinhos em azul são as moléculas do gás A. Imagine você que aqui há um furinho por onde eu injeto o gás nesse recipiente. Então, ó, há aqui, gente, uma válvulazinha aqui, um furinho. Então, aqui um orifício aonde eu injeto o gás. Imagine que eu vou injetar agora, aonde tem gás A, nesse recipiente aqui, um outro gás que é um gás B qualquer. Gente, o gás B, como todo e qualquer gás, ele vai se espalhar
aqui, gente, por esse recipiente, ele vai se expandir. Lembre-se que gases se expandem e vai aqui se misturar com o gasado. A facilidade com que um gás tem de se misturar a outro, gente, significa difusão. Então, quer dizer, quando um gás tem aqui, gente, uma alta facilidade para se difundir, uma boa difusão, quando ele tem aqui facilidade para se misturar a outro gás, ótimo. Mas o que precisa ter para um gás aqui se difundir rapidinho no outro? Precisa aqui, gente, ter densidade. Todo gás não tem densidade? Então, quer dizer, quando eu tenho um gás A aqui, se eu difundir, provocar uma mistura dele com um gás B, se eu difundir um gás B, ó, ele vai se difundir, vai se espalhar aqui pelo gás A, vai se misturar. Se eu difundir um gás B leve, ele vai se difundir mais rápido. Se eu difundir um gás B pesado, quer dizer, com alta densidade, ele vai demorar mais para fazer essa mistura. A mistura de gases, gente, é sempre homogênea. Mas quando você vai fazer uma mistura, a gente leva em conta que essa mistura pode demorar um pouquinho ou pode demorar, um pouco mais, quer dizer, um tempo maior. Tudo depende da densidade dos gases, principalmente daquele que você vai difundir. Repetindo para a gente sair então dentro da difusão, olha só, se eu vou difundir um gás B num gás A, provocar essa mistura, o gás B vai se expandir, vai se espalhar mais rápido pelo gás A, quanto mais leve ele for, ok? E é claro, gente, vai aqui demorar mais para difundir se ele for mais pesado. É que nem eu falo, meu amigo, olha só, se tem ali uma multidão de pessoas, um exemplo aqui, um pouquinho, digamos assim, tosco, mas tem uma multidão de gente ali, de pessoas assistindo um show no pátio lá qualquer. Você vai soltar uma manada de elefantes lá, elefante é pesado. O elefante vai ter mais dificuldade para se misturar as pessoas. Vai acabar até pisando nas pessoas, ok? Gente, agora pense, você soltar então na realidade milhões de formigas. A formiga, por ser pequenininha, vai se difundir mais rápido entre as pessoas, ok? Porque é mais leve, menor. É isso que é difusão. Meu amigo, difusão não tem cálculo, não tem aqui, por exemplo, para você no ensino médio, fórmula para você usar, é apenas conceito. Então eu quero que você guarde o seguinte, ó, quanto menor a densidade, maior a facilidade que um gás vai ter, maior a facilidade que um gás vai ter de sofrer difusão, maior a facilidade que um gás vai ter de sofrer difusão, ok? Agora, meu amigo, último dos conceitos é o conceito de efusão. Então, é o conceito de efusão gasosa, ok? Ó, efusão dos gases. Apesar das palavras serem parecidas, são dois conceitos aqui, gente, diferentes, ó. Então, o que é aqui efusão de gases? Gente, quando um pneu de um carro, você pega lá a válvula por onde injetamos gás. Se você aperta aquele biquinho da válvula ali, gente, o que acontece? O ar de dentro do pneu começa a vazar. Ele está vazando por um orifício. Meu amigo, ele está sofrendo efusão. Quando você enche uma bexiga e solta devagarzinho, sem amarrar então o bico dela, solta devagarzinho o ar que tem dentro dela, nós vamos dizer, gente, que a bexiga está sofrendo uma efusão, ou seja, o gás dentro dela está aqui escapando por um orifício. Se você tem um pneu furado, gente, com o tempo ele vai ficar totalmente murcho. Por quê? Porque o ar está vazando por aquele orifício. Meu amigo, o que acontece? Houve uma efusão. Encheu um saquinho plástico, fez um furinho, vai sentir um estouro por causa da pressão do ar que você colocou lá dentro. Mas, gente, depois você vai amassando o plástico assim, o que está acontecendo? Você está forçando ele sair por aquele furo. Ele está sofrendo efusão, ok? Então, o escape de um gás por um orifício, nós chamamos isso de efusão gasosa. Só que, meu amigo, agora é o seguinte, quando a gente fala em efusão, olha só, quando a gente fala em efusão, nós vamos destacar aqui a chamada velocidade de efusão. Ó. Então, é bem facinho. Ó. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui num recipiente hélio e tenho no outro recipiente aqui o gás hidrogênio. O que vai acontecer, gente? Então, eu tenho um furinho aqui e agora eu vou, então, olha só, beleza? Deixar esse furo aberto aqui, então, ó, vamos supor que fosse aqui, então, uma tampinha que tivesse aqui, eu abri e os dois gases vão começar a escapar, vão começar a sofrer efusão. Gente, o
Quem vai chegar primeiro, por exemplo, ó, eu estou aqui, ó, distante deles, né? Ó, a essa distância. Quem vai chegar primeiro até mim vai ser o hidrogênio, sabe por quê? Porque o hidrogênio é mais leve, ó, tem menor massa molar, ele é menos denso, mais leve. Então, quer dizer, quanto mais leve for um gás, mais rápido ele escapa por um orifício, ok? Certo? Quem chegou a essa conclusão, fez essa observação, gente, foi um cientista chamado Graham. E agora eu quero aqui destacar para você que ele apresentou aqui uma formulazinha que a gente usa para poder aqui saber o quanto um gás ele é mais rápido do que o outro para se efundir. O quanto um gás é mais rápido do que o outro para escapar por um orifício. Então essa formulazinha é simples, tá? É assim, gente, ó, é a chamada lei de Graham, ok? Ó, lei aqui de Graham, lei de Graham. Diz então o seguinte, ó, é sempre comparativo. A velocidade de um gás A quando comparado com a velocidade de um gás B, velocidade de fusão. Isso vai ser igual a raiz quadrada da massa molar do B sobre a massa molar do A, ok? Agora, gente, ou isso aqui vai ser igual, olha só, a raiz quadrada da densidade do B sobre a densidade do A. Na maioria dos exercícios a gente usa massa molar. A gente usa apenas essa primeira parte aqui da lei de Graham, ok? E é bem simples, é bem fácil. Então, meu amigo, por exemplo, ó, o metano CH4 tem massa igual a 16 gramas por mol. 16 gramas por mol. O hélio, por exemplo, nós já vimos, ele tem uma massa molar igual a 4 gramas por mol. Então eu pergunto, aquele que é mais leve, menos denso, é o hélio. O hélio vai escapar mais rápido por um furo do que o metano. Só que a gente pode descobrir quantas vezes o hélio é mais rápido do que o metano. Quantas vezes o hélio aqui se expande mais rápido, escapa por um furo em relação ao metano. Olha só que fácil, gente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui a velocidade do hélio e vou comparar com a velocidade do metano, ó, CH4. Não vai ter unidade, prof. Não. Por quê? Porque você está dividindo velocidade por velocidade. Isso aqui, gente, vai ser ó, a raiz quadrada da massa molar aqui do metano. Ó. Então, quem está embaixo na fração aparece em cima, lá na fração da raiz quadrada. Ó. Então, vai ser a densidade aqui, melhor, vai ser a massa do metano, que é 16, dividido pela massa do hélio. Meu amigo, 16 divididos por 4 dá 4. E raiz de 4 dá quanto, gente? 2. Professor, o que você está dizendo aqui? Eu estou dizendo que o hélio tem uma velocidade 2 vezes maior que a velocidade do metano. Lembra, não tem unidade, mas tem significado. É como se você dissesse assim, a velocidade de efusão do hélio vai ser 2 vezes a velocidade de efusão aqui do metano. Quanto mais pesado, gente, mais difícil é para ser rápido, ok? Então, ó, o hélio é um gás 2 vezes mais veloz que o gás metano. É só passar a velocidade do metano para lá, você vai ter agora essa interpretação, ok? Então, querido, é isso que eu tenho para você. Então, agora, guarde essas expressões, ok? E unidade dada, unidade estudada, ok? Unidade 32 dada, unidade estudada. Abraço, gente, tudo de bom?